Olá, bom dia, aqui é a apresentadora Tânia Sandra. Estamos mais uma vez no nosso canal Diálogos Cruzados com o nosso convidado. Antônio Lende, dentista. Ok. O nosso convidado vai nos falar um pouquinho, né, sobre o dia a dia dele. Ok, como eu fiz menção, Antônio Lende é meu nome, técnico de estomatologia e especialista em próteses dentárias. Tenho 23 anos de idade, natural da província do Kwanza Sul, município de Porto Ombuí. Emigrei para a província da Huila em 2019, no sentido de melhorar um pouquinho aquilo que é não só a qualidade de vida, mas também optar por um ensino de qualidade. Uma vez que na minha província não temos essa abrangência em termos de curso de saúde, então decidi emigrar. E trabalho há mais ou menos 4 anos na área de odontologia, nesse caso de estomatologia como dentista, no consultório dentário DR David Mukanda. E lá, numa primeira fase, exerci o trabalho de gerente, mas já era formado em estomatologia. Atualmente trabalho como protista e clínico geral, principalmente em cuidados com crianças. Ok. E ao escolher, né, ao entrar neste curso, foi escolha sua, obrigação dos pais, alguma coisa assim? Olha, no princípio, o meu pai é licenciado em língua portuguesa, é diretor de uma escola, e a minha mãe é médica de profissão. E praticamente houve uma luta entre os dois, qual curso fazer, né, entre saúde ou formação de professor. Mas, por ter ficado novamente dentro da minha mãe, acabei por seguir os caminhos da minha mãe, mas, contrapartida, eu não quis fazer estomatologia, eu quis fazer mesmo enfermagem. Mas na altura que eu fui fazer a inscrição, a fila era muito grande, eu não tenho muita paciência. Então, optei por um curso mais, com a fila mais vazia, que é no caso de estomatologia, onde até eu estou, e por acaso agora amo muito. É importante. E vamos estar aqui, né, a fazer algumas perguntas. A minha primeira pergunta vai ser: quais são as dúvidas mais frequentes do paciente? Bem, várias são as dúvidas do paciente. Mas antes mesmo de responder essa pergunta, eu gostaria de desmistificar algo que tem sido um debate do dia a dia. Muitos pacientes perguntam para mim: estomatologia não é estudar o estômago por conta do nome. Sim. Mas a resposta é: a estomatologia é a ciência que se dedica no estudo da cavidade bucal. Do grego, estoma significa boca, e logia é estudo. Então, associando essas duas temáticas, estoma e logos, então temos estomatologia, que é o estudo da cavidade bucal e seus anexos. Respondendo a perguntas, as perguntas mais frequentes que temos recebido é: doutor, extrai dente dói? Bem, é claro que, sendo um tratamento que envolve nervos, há que se aplicar anestesia. A anestesia tem essa propriedade de reduzir aquilo que são as dores. A depender de cada organismo, a anestesia pode não fazer efeito a 100%, como também. Termo simples: com o meu corpo, é claro que a anestesia vai atuar mais rápido, mas se for alguém mais obeso, mais grande, aí há uma desaceleração naquilo que é a atuação da anestesia. Então, é muito relativo. Pode sim dar dor ou não dar dor a extrair. Segunda pergunta: doutor, eu tenho alguém que eu conheci, chumbou, mas ainda assim o dente dói. Bem, o tratamento da reconstrução dentária, que é a reconstrução do dente em si, ele não termina-se no mesmo dia. Primeiro coloca-se o óxido, que é um material restaurador, que visa combater a dor e as infecções. Após 3 dias é que há a colocação da resina para combater mesmo a dor. Então, essas são as perguntas mais frequentes que têm gerado assim descontentamento ou medo por parte dos pacientes. Muito bem. Muito bem. E o doutor pode aqui nos dizer mais ou menos o que é chumbar um dente, né? Quais são os procedimentos para fazer essa... Bem, o termo que mais se usa é chumbar, né? Atualmente as pessoas conhecem esse termo, mas o termo técnico é reconstrução ou restauração dentária. De onde surge o termo chumbar? Antigamente, a reconstrução dentária era feita por um componente chamado chumbo, ou amálgama. Então, as pessoas levaram em conta isso, chumbar, por conta desse componente. Mas o nome científico mesmo é reconstrução ou restauração dentária. A restauração dentária é relativamente para dentes que estão com cárie, dentes com orifício, com buraco. O que acontece? O paciente chega com esse diagnóstico, nós recebemos ele, acomodamos na cadeira odontológica, aplicamos a anestesia numa primeira instância, fizemos o preparo cavitário, que é a limpeza do orifício, do dente. Em seguida, colocamos aí um material restaurador provisório que se chama óxido, como eu fiz menção no vídeo passado. O óxido ele tem função
três funções principais. Primeiro, combater infecções, combater a dor e combater sensibilidade do dente. Após 3 dias, o paciente volta no consultório, onde nós colocamos uma massa que chamamos de resina, que corresponde à coloração do dente. Razão pela qual muitos pacientes que fizeram uma restauração, né, o antes e o depois é um resultado muito satisfatório. Por quê? Porque a resina tem uma cor semelhantemente ao dente. É que você não consegue dar conta se o dente foi tratado ou não, por conta da perfeição que o mesmo material tem, de consistência, de duração e de estética mesmo. O que o doutor terminou de dizer, né? Parece ser uma paixão. Bem, no princípio, quando eu comecei a fazer estomatologia, não foi paixão, não tive paixão porque não conhecia mais ou menos aquilo que é a área, não conhecia nada sobre dente. Mas após o segundo ano da minha formação, com os estágios que eu fui fazendo no Hospital Central, no Hospital da Mídia, no Hospital da Umpata, fazer as extrações dentárias, aquilo começou a despertar aquele amor, né, pelo curso, pela profissão. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar num consultório com mais tratamentos, olha, aí comecei a criar assim, eu não digo paixão, paixão é algo passageiro, mas o que eu sinto pelo curso mesmo é amor. E é satisfatório ver que o paciente vem com dor e sai sem dor, vem com dentes danificados e sai com dentes reconstruídos, restaurados. É benéfico. A gratidão que os pacientes apresentam para nós, isso de certa forma comove-nos e mexe conosco. E é amor. Paixão não diria. Acho que paixão é muito superficial. Pelo que eu sinto no curso, é mesmo amor. Muito bem. Sem mais demoras, temos aqui algumas perguntas para o doutor. Como lidar com pacientes ansiosos? Bem, é uma pergunta boa e pertinente. Normalmente, 80% dos pacientes que a gente atende já tem um nível acentuado de ansiedade. Eu digo que é uma ansiedade misturada com medo, porque o tratamento dentário é um tratamento muito, mas muito concentrado e que apresenta certo risco se não for bem feito. E normalmente os pacientes vêm ansiosos, né, primeiro por dois fatores aqui importantes. Primeiro, ou dor ou questão de estética. Se o paciente vê por questão de estética, ele vai estar ansioso em sair bonito naquele mesmo dia. E muitos tratamentos dentários não são feitos no mesmo dia. Se for caso de fratura dentária, nós podemos restaurar no mesmo dia. Se for cárie, que é uma patologia, então nós temos que seguir algumas etapas que em 3 dias o paciente sai daí já totalmente bonito. Então, quando é que recebemos pacientes ansiosos, nós, primeira coisa que a gente faz é acomodá-los, conversar com os pacientes para saber de concreto o que aconteceu, o que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades que ela tem ou que ele tem, de acordo com o problema que ele trouxe. Após ouvirmos, então, vamos dar aquilo que são os conselhos, né, e fazer aquele acompanhamento específico. Eu, em particular, sou um técnico que acompanha os meus pacientes ao pé da letra. Então, logo o paciente sai, depois de uma hora, eu ligo para ele para saber como é que está seu primeiro dia de tratamento ou o primeiro dia do resultado após o tratamento. Então, acho que a forma mais fácil que a gente tem de conversar com os pacientes acerca da ansiedade é motivá-los, mostrar que a doença tem solução e que nós podemos resolvê-la. Esse aqui é o primeiro ponto para resolver essa questão de ansiedade. Tá bem. E quanto à cárie, né? Quais são os conselhos que o doutor dá para um paciente que está com esse problema de cárie? Olha, a cárie é uma patologia multifatorial. Praticamente, ela pode ser hereditária ou pode ser recessiva ou adquirida. A falarmos da cárie genética, nós estamos a falar que é uma cárie que uma criança pode já nascer com ela por intermédio dos pais. Em biologia, nós falamos aquilo que é a herança genética. A herança genética é relativamente a troca de genes alelo de um pai para o filho. Ou seja, no RN mensageiro, nós vamos ter informações, né, genéticas que nos caracterizam ou que nos assemelham ao nosso pai. Exemplo prático. Se olharem para a apresentadora, vão falar que és parecida com o pai ou com a mãe. O que nos torna característico do nosso pai é praticamente o RN mensageiro que transmite as informações genéticas do nosso pai para os filhos. E se há essa informação no gene do pai, que é cárie dentária, automaticamente o filho pode também nascer com cárie. Por isso é que a gente vê crianças com 2, 3 anos já desenvolveram cárie mesmo antes de consumirem coisas muito, muito doces. Tudo isso por conta da herança genética. Por outra, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que outro fator do surgimento da cárie tem a ver com as mulheres. As mulheres, elas têm uma cultura de toda a comida, antes de ir para a boca da criança, passa para a boca dela. E se a mãe tiver cárie, automaticamente vai ser uma cárie recessiva. A criança vai receber a cárie
por intermédio dos alimentos que antes de ir na boca da criança passaram pela boca da mãe. Conselho: a cárie é uma doença provocada pelo acúmulo de placas bacterianas ou restos alimentares na boca. Normalmente, muitos de nós temos a cultura de escovar os dentes a tempo e hora. Falo no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. E a melhor escovação é no período da noite, no período noturno. Por quê? Ao dormirmos, há pouca produção de saliva. Não produzimos saliva no período noturno, porque não há nenhuma atividade que nos faça produzir a saliva. Não falamos, então estamos totalmente apagados. E as bactérias aproveitam esse momento para provocar a cárie. Então, o conselho que eu deixo é, se tiveres uma cárie dentária, que é aquelas manchas pretas que aparecem na parte de cima do dente, nós chamamos a parte oclusal, o ideal é ir procurar um dentista para fazer um diagnóstico para ver se a cárie é profunda, superficial ou leve. Então, para você que está nos assistir nesse momento, se tiveres uma cárie, procura um dentista mais próximo de ti, na tua província, no teu município, para teres uma mínima noção do quão grave é, se é uma moderada, se é uma sintomática ou não. E dizer que cárie pode provocar muitas doenças, falando de doença cardiovascular, cardiorrespiratória, diabetes e até mesmo câncer bucal. Então, não levam na desportiva a questão da cárie, não levem na desportiva. A cárie é uma patologia muito, mas muito difícil e muito dura. Eu tenho uma frase que eu digo sempre nos meus pacientes: a boca é a porta de entrada e a porta de saída de todas as doenças. É pela boca onde entram os alimentos, é pela boca onde entram todas as contaminações e é pela boca onde sai também ou manifesta todas as doenças por intermédio de vômito. Então, por favor, você que tem cárie, que são aquelas manchas pretas no dente, procura um dentista próximo da tua província, do teu município, e se inteira melhor para teres um tratamento eficiente de qualidade. Ok.